O céu escuro sobre o deserto africano é cortado por estrelas cintilantes. No horizonte, ruínas milenares emergem da areia, vestígios de uma civilização há muito esquecida. As imagens são acompanhadas por uma trilha sonora intensa, criando um clima de mistério e antecipação. Então, a narração começa. E se tudo o que sabemos sobre os antigos deuses africanos estivesse errado? E se esses seres venerados por civilizações ancestrais não fossem meras criações da imaginação humana, mas algo muito maior? À medida que a voz ecoa, a tela se enche de símbolos ancestrais esculpidos em pedra, representações enigmáticas de figuras humanoides com traços não convencionais. Então, surgem comparações com mitologias globais que também falam de seres celestiais. A tensão aumenta. Hoje, vamos mergulhar em um dos mistérios mais intrigantes da história. Os deuses africanos eram realmente divindades, ou visitantes de outro mundo? Ao longo da história, povos ao redor do mundo registraram histórias sobre deuses que desceram dos céus. Mas, na África, essas narrativas possuem um detalhe intrigante: muitas delas descrevem seres que chegaram de lugares específicos no cosmos, trazendo conhecimento avançado e transformando civilizações inteiras. Entre os exemplos mais fascinantes, estão os Dogons, um povo do Mali que, há séculos, já falava sobre uma estrela invisível a olho nu, Sirius Bairro, mas como poderiam saber disso antes da astronomia moderna? A crença em deuses celestiais não é exclusividade dos Dogons. No Egito Antigo, registros descrevem seres divinos que governaram a terra antes dos faraós, alguns deles representados com características não humanas. Já os Zulus falam de entidades vindas das estrelas que teriam ensinado habilidades fundamentais para a sobrevivência e o progresso. Essas histórias seriam apenas metáforas para explicar fenômenos naturais, ou há algo mais nelas? Aqui começa o verdadeiro mistério: por que tantas culturas distantes compartilham o mesmo padrão de relatos? Se fossem apenas mitos, por que insistiriam em detalhes como viagens espaciais, tecnologia avançada e seres com características semelhantes? Alguns pesquisadores sugerem que essas lendas não são apenas simbólicas, mas registros distorcidos de encontros reais com inteligências superiores. Mas será que há evidências concretas para sustentar essa teoria? Se esses deuses realmente vieram das estrelas, onde estão as provas de sua presença na Terra? Para responder a essas perguntas, precisamos olhar mais de perto as mitologias africanas e os vestígios arqueológicos que desafiam explicações convencionais. As tradições africanas estão repletas de relatos sobre seres que vieram das estrelas, trazendo conhecimento e guiando a humanidade. Uma das histórias mais intrigantes vem do povo Dogon, no Mali. Segundo suas crenças, seus ancestrais foram visitados pelos gnomos, criaturas anfíbias que desceram do céu em uma arca brilhante. Eles ensinaram aos Dogons os segredos do universo, incluindo detalhes precisos sobre o sistema estelar de Sírius. O mais impressionante, os Dogons já sabiam da existência de Sirius B, uma estrela anã branca invisível a olho nu, séculos antes da astronomia moderna confirmá-la. Mas os Dogons não são os únicos com relatos assim. No Egito Antigo, os textos descrevem os chamados Neteru, deuses que governaram antes dos faraós. Alguns eram retratados com cabeças de animais e corpos humanos, mas há teorias que sugerem que essas representações podem simbolizar seres que não pertenciam à Terra. Os egípcios também falavam do Zep-Tep, a primeira vez, um período mitológico onde entidades divinas vieram dos céus e ensinaram ao homem ciência, agricultura e arquitetura. A mitologia Zulu também contém referências a visitantes estelares. Segundo as crenças desse povo, os Abantu Abadala, os antigos, chegaram em naves flamejantes e influenciaram o destino das civilizações africanas. Há até histórias que falam de híbridos entre humanos e esses seres celestiais, lembrando mitos sumérios sobre os Anunnaki. O padrão se repete em diversas culturas africanas: seres que vieram do céu, trouxeram conhecimento e, em muitos casos, prometeram voltar. Mas seriam apenas metáforas para eventos naturais, ou há um fundo de verdade nesses relatos?
Se essas lendas falam de encontros reais com inteligências superiores, então seria de se esperar que houvesse vestígios físicos dessa interação. E é exatamente isso que vamos investigar a seguir: evidências arqueológicas que desafiam explicações convencionais. Se as histórias de deuses celestiais fossem apenas mitos, não deveríamos encontrar vestígios físicos dessas narrativas. No entanto, diversos achados arqueológicos sugerem que algo extraordinário pode ter ocorrido no passado remoto da África. Na Namíbia, por exemplo, há petroglifos com milhares de anos que retratam figuras humanoides com cabeças desproporcionalmente grandes e traços que lembram capacetes ou equipamentos sofisticados. Alguns pesquisadores afirmam que essas imagens podem representar seres que realmente foram vistos por povos antigos, reforçando a hipótese de contato extraterrestre. Outro mistério intrigante está nas pirâmides da Núbia, localizadas no atual Sudão. Embora menos conhecidas do que as egípcias, essas pirâmides desafiam a lógica tradicional da engenharia. Algumas delas possuem ângulos e proporções que, segundo estudiosos alternativos, indicam um conhecimento matemático avançado. Como civilizações da antiguidade desenvolveram tamanha precisão arquitetônica sem tecnologia moderna? Além das construções monumentais, há artefatos que não se encaixam nas explicações convencionais. O disco de Sabu, encontrado em uma tumba egípcia datada de 3000 a.C., é um exemplo disso. Feito de xisto e com um design que lembra componentes mecânicos modernos, seu propósito permanece desconhecido. Alguns especulam que poderia ser parte de um mecanismo avançado perdido no tempo. E o que dizer das antigas esculturas Nok, da Nigéria? Essas figuras, esculpidas há mais de 2500 anos, possuem traços faciais e adornos que não se assemelham a nenhum grupo étnico conhecido da região. Suas características enigmáticas levantam questões sobre influências externas na arte e cultura da época. Se analisarmos todos esses elementos em conjunto, arte rupestre, arquitetura avançada e artefatos inexplicáveis, surge uma pergunta inevitável: esses vestígios são apenas fruto da criatividade humana, ou indicam uma influência que transcende o conhecimento daquela época? E se realmente existiu um contato entre antigas civilizações africanas e inteligências superiores, por que a história oficial insiste em ignorar essa possibilidade? Para responder a isso, precisamos analisar os argumentos de ambos os lados, a visão científica e a visão alternativa, e entender por que esse debate ainda é tão controverso. Diante de tantas evidências intrigantes, duas correntes de pensamento entram em choque. De um lado, arqueólogos e historiadores afirmam que todas essas narrativas e construções podem ser explicadas sem recorrer a teorias extraterrestres. Do outro, pesquisadores das hipóteses dos antigos astronautas acreditam que há elementos inexplicáveis que desafiam a visão tradicional da história. A ciência convencional argumenta que civilizações africanas possuíam uma compreensão avançada da matemática, engenharia e astronomia, adquirida por meio da observação e experimentação ao longo dos séculos. Para os estudiosos tradicionais, as pirâmides, os petroglifos e os mitos dos deuses celestiais são manifestações culturais naturais, reflexos da criatividade humana diante do desconhecido. No entanto, os defensores da teoria dos antigos astronautas questionam: se tudo foi desenvolvido apenas com os recursos da época, como explicar o conhecimento astronômico dos Dogons, as semelhanças entre divindades africanas e entidades mitológicas globais, ou a precisão das construções megalíticas? Para eles, há uma peça faltando nesse quebra-cabeça. Esse embate levanta uma questão essencial: será que a ciência tradicional descarta essas hipóteses por falta de evidências concretas, ou há um receio de reescrever a história da humanidade? Se aceitarmos que antigas civilizações podem ter tido contato com inteligências superiores, isso mudaria completamente nossa percepção sobre o passado. A resposta definitiva ainda não foi encontrada. Mas diante dessas dúvidas, resta uma última reflexão: se os antigos deuses africanos realmente fossem visitantes de outro mundo, como isso impactaria nossa compreensão da história e até mesmo do nosso próprio futuro? Se todas essas evidências realmente apontam para algo maior, o que isso significa para a história da humanidade?
Teriam nossos ancestrais sido guiados por visitantes extraterrestres? Ou será que essas histórias são apenas metáforas para algo que ainda não compreendemos completamente? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: as mitologias africanas carregam segredos que ainda desafiam nossa compreensão. Durante séculos, essas histórias foram tratadas apenas como folclore, mas e se contiverem pistas sobre eventos reais do passado? Agora, a pergunta fica para você: os antigos deuses africanos eram apenas criações da imaginação humana, ou há algo mais nessas narrativas? Você acredita que possa ter havido um contato real com seres de outro mundo? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de explorar os mistérios da humanidade. Se esse vídeo fez você enxergar a história de uma forma diferente, imagine quantas pessoas também podem se surpreender com essas descobertas. Então, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos mistérios que vamos explorar. E agora queremos ouvir você. O que acha dessa teoria? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com amigos que adoram temas misteriosos e vamos juntos desvendar os segredos do passado. Nos vemos no próximo episódio.